Meu caro amigo, minha cara amiga, vamos falar um pouquinho nessa videoaula sobre conceitos de farmacologia. Professor, mas até conceito de farmacologia eu tenho que estudar para concurso público. E aí eu digo para você o seguinte, conceito de farmacologia você precisa saber para interpretar uma bula. É conceito básico para quem é enfermeiro, para quem é técnico, para quem é auxiliar de enfermagem. É conceito básico. E obviamente que nós precisamos sim, são cobradas questões que falam sobre biodisponibilidade, que falam sobre efeito de primeira passagem. Então é muito importante que nós possamos, apesar de não ser uma aula tão empolgante, mas que a gente consiga entender estes conceitos. Então vamos falar, vamos estudar, presta atenção, tem um pouquinho de texto, mas eu vou lendo aqui, explicando, e alguns textos eu nem vou ler, eu vou explicar diretamente para que não se torne uma videoaula cansativa. Então, farmacologia é a ciência que estuda a história, as propriedades físicas e químicas, os efeitos bioquímicos e fisiológicos, o mecanismo de ação, absorção, distribuição, biotransformação, excreção e usos terapêuticos dos fármacos. Fármaco, né, vem de fármaco, de medicamento, tá? E logia vem de estudo. Então a farmacologia é a ciência que estuda os fármacos, né? Todo o seu conceito, não só o conceito técnico, mas também o conceito histórico destas medicações. Fármaco é uma estrutura química conhecida, que tem a propriedade de modificar uma função fisiológica já existente. Ela não cria uma função. Então, se a gente for pensar, vamos analisar o seguinte, ó. O paciente, ele tem uma hiperglicemia e o médico passou para ele, né, um medicamento hipoglicemiante. Na verdade, aquele hipoglicemiante, ele vai fazer o quê? Ele vai agir, né, cada um da sua forma, mas ele vai agir, tá, para mudar uma situação que já existe, que no caso é a hiperglicemia, né? Então o fármaco, ele não cria uma função, ele corrige, ele atua, ele modifica uma função fisiológica que já é existente. Professor, mas fármaco e medicamento é a mesma coisa? Conceitualmente, existe uma diferença. Preste atenção. Medicamento é um fármaco com propriedade benéfica. Opa! É um fármaco com propriedade benéfica, comprovada cientificamente. E aí traz um pensamento que diz o seguinte, ó, todo medicamento é um fármaco, mas nem todo fármaco é um medicamento. Ou seja, eu posso ter um fármaco que tem uma estrutura química conhecida, só que este fármaco não trazendo uma ação benéfica para o organismo, ele não pode ser considerado um medicamento. Então, todo medicamento é um fármaco, mas nem todo fármaco é um medicamento. Por exemplo, nós temos aqui droga, o conceito de droga. Muitas farmácias são chamadas de drogarias. Qual que é o conceito de droga? Mas daí a gente faz uma outra analogia, né? E lembra que cocaína é droga, crack é droga, maconha é droga. Qual é o conceito de droga? Droga é uma substância que modifica a função fisiológica com ou sem intenção benéfica. Essa é a grande diferença. Medicamento é um fármaco com propriedades benéficas. Uma droga, ela pode ou não ter uma ação benéfica, uma intenção benéfica. Como é o caso, por exemplo, das drogas ilícitas. Ela modifica uma ação
no nosso corpo, só que ela não tem uma ação benéfica. Ela traz um resultado, ela é alucinógena, ela é uma droga dopaminérgica, ela traz um resultado, mas não é um resultado benéfico. Por isso que ela é uma droga e não um medicamento. Remédio. Qual o conceito de remédio? Remédio é toda substância animal. Ah, mas remédio e medicamento não é a mesma coisa? Não, preste atenção. Substância animal, vegetal, mineral ou sintética, procedimento, uma ginástica, uma massagem, tá? Uma acupuntura, um banho, a fé, a crença, a influência usada com intenção benéfica, a autossugestão, pode ser considerado remédio para aquela situação. Quantas vezes você, minha amiga, você, meu amigo, chegou para o outro, para a outra e disse: você é o remédio de todas as minhas dores. Amor, você é o remédio da minha depressão. Amor, você é o remédio para a minha tristeza. Então, o termo remédio, ele não diz respeito somente a uma substância, mas ele diz respeito a outras situações, uma ginástica, uma acupuntura, uma fisioterapia e assim por diante, pode ser chamado. Aí isso foi, o remédio para mim foi uma fisioterapia que eu fiz com o Zé, tá? Então, lembrando que é um termo um pouco mais amplo. Placebo. Placebo vem de pláceo, agradar, tá? É tudo que é feito com a intenção benéfica para aliviar o sofrimento. É um fármaco, uma droga, um medicamento, um remédio em concentração pequena ou mesmo na sua ausência. Um placebo, gente, ele é feito com uma intenção positiva. Nós vamos ver a diferença daqui a pouco entre placebo e nocebo. Eu vou dar um exemplo da utilização de placebo. Uma vez eu estava trabalhando numa enfermaria e lá tinha um paciente com uma internação por uma dor que eu não lembro o que era, mas ele estava tomando de 6 em 6 horas, ele estava tomando tramadol, né, tramal. E chegou um ponto que a gente observou, apesar de dor ser um sintoma subjetivo, mas estando ao lado do paciente, você consegue, interagindo com ele, você consegue perceber algumas coisas. E a gente percebeu que ele começou a criar uma dependência emocional e psicológica em relação ao medicamento. Nós sabemos que o tramadol, ele é uma medicação sintética que parte da morfina, que parte da papoula, né? Ou seja, ele também tem algumas ações não despersonalizantes, mas que geram um certo prazer, uma certa, enfim, uma reação psicológica, assim, neurológica até mesmo, interessante. E aí a gente percebeu que acontecia isso. E aí nós conversando com o médico, ele receitou o seguinte: então, se ele tomar cada 6 horas, nós vamos fazer o seguinte: ao invés de dar 4 doses de tramadol, nós vamos dar uma dose de tramadol e vamos intercalar com uma dose de novalgina. Mas este paciente, ele pensava que estava recebendo o tramadol. E no momento que se fazia a medicação, a novalgina, tá? Ele acalmava, ele ficava tranquilo. Então isso foi um placebo, foi algo tentando evitar e diminuir a dependência que ele tinha em relação ao remédio, né? Ao mesmo tempo era uma substância que gerava um alívio para ele da dor, porque também é um analgésico, né? E ela tinha uma intenção benéfica. Eu estou explicando isso porque muita gente, eu já ouvi falar, por exemplo, e eu acho isso terrível, aquela situação de que o paciente, ele chegou no hospital, nossa, mas ele é insuportável, é muito chato esse paciente, Cássio. E aí nós resolvemos fazer
uma intramuscular de água destilada no rabo dele para ele poder não voltar mais aqui. Fizemos um placebo. Espera um pouquinho. Se o que foi feito não tem uma intenção benéfica, se o que foi feito não tem uma justificativa plausível, isso que foi feito não é um placebo. Isso vai ser um nocebo, que nós já vamos falar o que é o nocebo, tá? O nocebo, ele é uma medicação que tem um efeito placebo negativo. Um efeito placebo negativo. O medicamento piora a saúde do paciente. Vamos pensar, o paciente é chato. Ele chega, todo dia ele chega aqui dizendo que está com dor nos rins e ele quer tomar uma morfina e ele quer fazer isso e ele quer fazer aquilo e ninguém aguenta esse paciente. Nós resolvemos fazer uma água destilada no foreb dele. Gente, uma coisa muito importante, o paciente ele chegou com uma queixa de dor que tem que ser respeitada e foi feito água para esse paciente, com a única intenção de lhe causar dor. Ou seja, é um placebo negativo, não é um placebo benéfico. Não é uma dipirona na intenção de diminuir, ao mesmo tempo gerar um efeito analgésico, mas ao mesmo tempo diminuir a dependência do paciente por uma droga, enfim, à base de morfina. Foi feito uma água destilada com a intenção de causar dor, causar sofrimento para o paciente. Então, nós não podemos dizer que foi um placebo. O que na verdade foi feito para esse paciente foi um nocebo. Então, muito importante conhecer esse conceito. E agora vamos falar um pouquinho das divisões da farmacologia. Isso que a gente vai ver aqui é muito importante para você interpretar uma bula, né? Interpretar uma bula. Né? Qual é a biodisponibilidade do medicamento? Qual é a meia-vida do medicamento? Eu tenho que saber esses conceitos, gente. É inconcebível que um enfermeiro, um técnico auxiliar de enfermagem não saiba esses conceitos. Por quê? Porque o paciente pode perguntar: meu amigo, você atende o seu José, que é um paciente que muitas vezes ele não tem conhecimento, mas você pode atender um farmacêutico que está lá sendo atendido, um enfermeiro que também vai estar sendo atendido e que de repente possa te perguntar sobre a biodisponibilidade, sobre a meia-vida daquele medicamento, para ele pensar como é que vai ser o efeito, a reação adversa. Então, é muito importante, nós temos que saber. Farmacodinâmica é o mecanismo de ação do medicamento. Qual é, do ponto de vista da farmacodinâmica, qual é a farmacodinâmica da metformina? A metformina, tá? Ela é um hipoglicemiante. Qual é o mecanismo de ação do atenolol? O atenolol, ele é ele abaixa a pressão, né? Ele é um hipotensor, e como mecanismo de ação, ele tem o que ele faz? Ele é um beta-bloqueador. Ele bloqueia canais beta de adrenalina, tá? Um beta-bloqueador adrenérgico. Então, farmacodinâmica diz respeito ao mecanismo de ação do medicamento. Farmacocinética, tá? É o destino do fármaco. O destino do fármaco. Então vamos pensar. O paciente está com uma dor de cabeça, ele tomou uma dipirona. Qual é a farmacocinética? O cara tomou a dipirona, vai para o estômago, do estômago vai ser absorvido e a ação vai ser uma ação neurológica. Cinética diz respeito ao movimento.
movimento, ou seja, qual é o destino do fármaco. Se o paciente ele tem uma pneumonia, ele tem uma infecção nos pulmões, obviamente que ele vai tomar um antibiótico que deverá agir nos pulmões. Por isso que a farmacocinética daquele antibiótico é que a ação chegue lá pelo sangue, mas a ação é direta nos pulmões. Farmacognósia, tá? Gnosis vem de conhecimento, tá? É o estudo das substâncias ativas animais, vegetais e minerais no estado natural e suas fontes. Então, quando vai se analisar aquela planta, né? A jurubeba, ela tem um efeito em relação à gastrite, por exemplo. Se faz a análise da farmacognósia. Então, vamos conhecer essa jurubeba. Qual é a substância que gera um efeito positivo em relação ao estômago da vítima, a gastrite que a pessoa tem, né? E aí todo o processo de estudo do medicamento, ele parte do estudo de farmacognose, tá? Farmacoterapia, tá? Que vem de assistência farmacêutica, é a orientação do uso racional de medicamentos, né? A farmacoterapia é o quê? É o cuidado que vai se ter em relação a um diagnóstico com a utilização de fármacos, que vai depender, tá, de uma orientação em relação aos fármacos. Você que é enfermeiro, você que é técnico, nós sabemos que um paciente, quando ele vai receber alta, uma das principais funções da equipe de enfermagem é orientá-lo, né, sobre os medicamentos que foram prescritos no momento da alta pelo médico para ele tomar. Então, farmacoterapia. Fitoterapia. Fito é o uso de fármacos vegetais procedentes, né, das plantas medicinais. E muitas vezes ele não foi retirado, por exemplo, da jurubeba, né? Só porque o que acontece? Um laboratório descobriu que a jurubeba ele tem um composto químico que ao entrar em contato com a parede do estômago ele faz tal ação. O laboratório vai lá, gasta milhões e milhões e milhões e milhões e milhões para poder fazer o quê? Para poder tirar da jurubeba só aquela substância e aí fazer um concentrado e aí colocar dentro de uma cápsula para poder vender lá na farmácia para você a 200 conto a caixinha. É isso que o laboratório farmacêutico ele vai fazer. Já a fitoterapia, ele faz o quê? Ele vai lá, seca a jurubeba e faz um concentrado, você toma a cápsula com a jurubeba inteira. Só que, obviamente, que aí, além daquele composto químico, você acaba absorvendo outros compostos químicos, que são benéficos e alguns que podem causar algum efeito colateral. Por isso que fitoterapia é fantástico, mas a gente tem que ficar de olho e tem que tomar um certo cuidado. Não é tudo que a gente pode ir colocando para dentro, não, né? Então, muito importante. Farmacotécnica é a arte do preparo e conservação do medicamento em formas farmacêuticas, né? O preparo e a conservação do medicamento em formas farmacêuticas. Muitas vezes o enfermeiro, principalmente, o técnico também, mas muitos enfermeiros hoje são envolvidos com até mesmo com a farmacotécnica de quimioterápicos para pacientes oncológicos. Porque apesar desse medicamento ele já vir, né, diluído ou já vir, enfim, na sua forma farmacêutica, mas o enfermeiro é que faz a diluição, o enfermeiro é que faz o processo de conservação, né? Então, isso tem a ver com o conceito de farmacotécnica. Farmacoepidemiologia é o estudo das reações adversas do medicamento, das reações adversas, do risco, benefício e custo dos medicamentos
numa população. Farmacoepidemiologia. Dando um exemplo, né? Hoje, todo paciente acima dos 30 anos de idade que apresenta uma tendência a uma hiperglicemia, muitos profissionais clínicos gerais e até mesmo cardiologistas, eles já estão receitando a metformina para que os pacientes comecem a utilizar desde cedo. Por que que eles estão fazendo isso? Porque já foi observado que a metformina, ela ajuda a diminuir essa síndrome metabólica do paciente. Nós sabemos que uma diabetes mellitus tipo 2, ela não se instala do dia para a noite. Ela leva anos, 10, 20, 30 anos para se instalar. E esse processo de intolerância à glicose, nós chamamos de síndrome metabólica. E a metformina, ela tem como um dos seus fatores aí de ação, tá, ajudar a dar uma bloqueada nesta síndrome metabólica. Então, só dando um exemplo para vocês, né? Do ponto de vista de farmacoepidemiologia, foi feito um estudo em relação à metformina a esses pacientes que ainda não eram diabéticos. E muito está sendo usado hoje a metformina para estes pacientes por conta de uma farmacoepidemiologia, de uma relação custo, risco, benefício interessante, importante, né? E foi feito à base dos estudos de farmacoepidemiologia. Biodisponibilidade. Então a biodisponibilidade, gente, é um termo muito importante da gente saber, porque a biodisponibilidade, ela indica a quantidade de droga que atinge o seu local de ação ou um fluido biológico, sangue, plasma, né, linfático, né, fluido linfático, que tem acesso ao local da ação. Explicando de uma forma mais simples, é a quantidade de medicamento que vai chegar no ponto que ele precisa agir. Por exemplo, se você está com uma dor de cabeça, usando o mesmo exemplo que eu dei há pouco, você está com uma dor de cabeça e aí você toma lá 500 miligramas de dipirona. Não significa que os 500 miligramas de dipirona será absorvido e vai passar para a corrente sanguínea. Parte desse medicamento, o que acontece? Ele não vai ser absorvido, ele vai ser eliminado pelas fezes. Você tomou, o seu estômago diluiu ele, parte dele vai ser absorvido e parte dele vai ser jogado fora. Então, por exemplo, dos 500 miligramas que você tomou, 70% vai chegar lá na cabeça para fazer o efeito analgésico. Então o que acontece? 7 vezes 5, 35. Você tomou 500 miligramas, vai chegar a 350 miligramas. É por conta disso que muitas vezes, tá? Essa infecção está muito grave, é importante que o paciente ele fique internado para tomar medicamento intravenoso. Porque o intravenoso, você está jogando 1 grama, por exemplo, você está jogando 1 grama para dentro do vaso sanguíneo. 1 grama para dentro do sangue do paciente. E aí, obviamente, a biodisponibilidade ela vai ser praticamente 100%, né? Aí só vai alterar um pouco, por exemplo, no efeito primeira passagem, que eu vou falar para vocês daqui a pouco o que é. Mas biodisponibilidade é um termo muito importante para que você saiba e muitas vezes passe informação para o seu paciente. A bioequivalência é quando eu tenho 2 produtos que apresentam a mesma substância, a mesma concentração, a mesma forma, vamos assim dizer, tá? A mesma via de administração, são medicamentos bioequivalentes. Então eu peguei lá uma Novalgina e peguei lá uma dipirona de um outro laboratório, tá? Na verdade, são medicamentos bioequivalentes. É o que a gente vê, por exemplo, com os genéricos, né? Então eu pego lá uma marca, o Cataflan, e aí eu vou lá e pego um outro diclofenaco, né? Então são bioequivalentes. É a mesma substância, na mesma concentração, na mesma forma de administração e assim por diante. Isso é bioequivalência. Distribuição é a passagem de um fármaco da corrente sanguínea para os tecidos.
A distribuição é afetada por fatores fisiológicos, e pelas propriedades físico-químicas da substância. Distribuição. Então, seguindo o mesmo exemplo, tá? Vamos pegar que o paciente ele tenha uma pneumonia. Vamos usar o exemplo da pneumonia, tá? Então, o cara foi lá, tomou um determinado antibiótico, ele tomou uma ceftriaxona, vamos pensar um antibiótico, uma amoxicilina ou alguma coisa nesse sentido. Via oral. A biodisponibilidade é quanto que vai para a corrente sanguínea. A distribuição é quanto que vai para o pulmão. Então o paciente tomou 1 grama de amoxicilina, 700 miligramas foram absorvidos para a corrente sanguínea, 500 miligramas a corrente sanguínea conseguiu fazer chegar lá na célula na célula do pulmão do paciente que tinha bactéria, lá onde a bactéria está. Então isso é distribuição. Diferente de biodisponibilidade, que é a quantidade que foi para o sangue. A distribuição é a quantidade que foi para o tecido in loco, para o tecido onde o problema está acontecendo. O cara está com uma celulite lá na perna, ele tomou 1 grama de cefalexina. Desse 1 grama, quantos por cento que foi para a corrente sanguínea? Tá? 700 miligramas. Dessas 700 miligramas, quantos miligramas conseguiu chegar lá na célula da perna, da pele da perna do paciente? Tá? Então isso é distribuição. Opa, voltando. Biotransformação ou metabolismo, a gente já lembra que metabolismo significa transformação. Quando eu ouvir falar na palavra metabolismo, é transformação. Biotransformação é a transformação do fármaco em outra substância. A biotransformação ocorre principalmente no fígado, nos rins, nos pulmões e nos tecidos nervosos. Entre os fatores que podem influenciar o metabolismo dos fármacos estão as características da espécie animal, a idade, a raça, os fatores genéticos, além da indução e inibição de enzimas e assim por diante. Então, a biotransformação é quando eu tenho um medicamento que ele não vai agir na sua forma química absorvida. Ele é um medicamento que, ao tomar esse medicamento, ele age em algum órgão seu, principalmente no fígado, e aí nós vamos ver um pouco desse efeito, e ao entrar nesse fígado, ele é transformado em uma outra substância. Então, a esse processo dá-se o nome de biotransformação. E é essa outra substância que, na verdade, vai gerar um efeito terapêutico. Não é? Então, muito importante este conceito de biotransformação. Meia-vida é um conceito também muito importante, gente, que a meia-vida é o tempo necessário para que a concentração de um determinado medicamento ela seja reduzida pela metade. Isso é interessante para eu, por exemplo, orientar em relação às reações adversas, em relação aos efeitos colaterais, não é? Então, assim, o que acontece? O paciente ele está com uma dor. Qual é a biodisponibilidade desse medicamento, né? Então, o medicamento é o seguinte, ele vai ser tomado 1 grama, né? 700 miligramas serão absorvidos e ele demora, por exemplo, o tempo máximo aí da biodisponibilidade máxima é de 1 hora. Em 1 hora ele chega no nível máximo de concentração plasmática. A meia-vida é diferente, porque nós sabemos que o medicamento ele vai ser absorvido e ao mesmo tempo que ele começa a ser absorvido e circular na corrente sanguínea, ele começa também a ser eliminado. Parte dos medicamentos, eles são eliminados
na hora que o sangue é filtrado pelo rim, parte dos medicamentos são eliminados pelo pulmão, parte dos medicamentos são eliminados pelo fígado e assim por diante. Então, a meia-vida, ela é o quê? É o tempo que demora para o medicamento chegar à metade da concentração ou à metade da biodisponibilidade. Então, vamos usar aquele exemplo que nós demos aqui. O cara tomou 500 miligramas de dipirona, vamos usar um número mais redondo. Das 500 miligramas, 400 miligramas foram absorvidos. A meia-vida é o tempo necessário para que a concentração plasmática do medicamento ela chegue a 200 miligramas. Ou seja, que é o tempo necessário para que metade do que foi absorvido seja eliminado pelo nosso corpo. Então isso é a meia-vida, o T-meio, né, do medicamento. E o efeito de primeira passagem, né, é o efeito que ocorre quando há a biotransformação do fármaco antes que este atinja o local de ação. Pode ocorrer na parede do intestino, no sangue mesentérico, lembrando, a circulação mesentérica é a circulação, né, que leva o sangue, é a circulação do tubo digestivo, é a chamada circulação mesentérica, né, e principalmente no fígado. O grande exemplo de efeito de primeira passagem, que eu gosto de dar, é o efeito da primeira passagem do álcool. O álcool, né? É muito interessante, isso aí é para vocês entenderem esse princípio. Por que o paciente que toma muito, ele pode se tornar um hepatopata? Por que um paciente que toma muito, ele pode ter uma cirrose? E aí eu digo para vocês que isso pode acontecer pelo efeito de primeira passagem. Para eu explicar isso para vocês, eu vou dar um exemplo de um conhecido meu que ele bateu o caminhão, estava dirigindo, tomava, rapaz, o cara gostava de uma porva e tomava demais. Um belo de um dia ele bateu o caminhão e aí ele foi comprovado que ele estava etilizado, estava alcoolizado, prenderam a carteira dele, ele usava a carteira para poder dirigir, né? E aí o que aconteceu, gente? Ele começou a fazer sucessivos exames de sangue para ver a presença de álcool. E ele ficou sem beber mais de um mês. Quando ele foi fazer o exame, ele ainda tinha uma presença considerável de álcool no sangue. Por que isso acontece, gente? Porque quando você bebe, parte dessa concentração de álcool, um fica presa lá no seu fígado. O fígado, ele faz o seguinte, ó, para não gerar um comprometimento encefálico, para não dar um problema no rim, para não dar um problema em outro órgão, ele segura parte da concentração daquela substância, no caso o álcool, mas isso pode acontecer com todo e qualquer medicamento, todo e qualquer fármaco. O fígado, ele segura parte daquela concentração e ele vai jogando na corrente sanguínea, tá? Em níveis mais brandos, para que aquela substância não gere nenhum prejuízo para o paciente. Só que todo dia o caboclo vai lá e bebe. Você já percebeu, não sei se você já teve acesso, já conversou, já teve contato com pessoa alcoólatra, chega um ponto da vida do cara que o cara, ele já praticamente ele dormiu 6 horas, 8 horas e ele amanhece bêbado já. Por quê? Porque chega um ponto, gente, que a circulação de álcool no sangue dele é uma circulação contínua. Ele bebe, o fígado prende parte desse álcool e quando ele não está bebendo, o fígado está jogando álcool na corrente sanguínea para quê? Para aquele álcool ser eliminado. Só que chega um determinado ponto, né, crônico, quando o paciente bebe demais por muitos anos, que esse álcool ele começa a gerar lesão no hepatócito. O álcool ele é desidratante.
E ele começa a gerar lesão no hepatócito e começa a morrer hepatócito. E aí chega um ponto que nós falamos que o paciente teve uma cirrose hepática. A morte do hepatócito, você pega aquele fígado, parece que ele é uma pedra, né? Então, assim, dei esse exemplo para você entender o efeito de primeira passagem. E isso acontece, moçada, com praticamente todo e qualquer medicamento que o paciente toma. Todo e qualquer medicamento. Parte desse medicamento, o fígado absorve e vai soltando aos poucos. É por isso, tá, que muitas vezes o paciente ele começa um tratamento, né? Ele começa um tratamento com uma medicação e aí ele desenvolve muitas vezes uma anemia, uma hepatite medicamentosa. A minha irmã teve uma hepatite medicamentosa. Ela foi fazer um tratamento com fluconazol, porque ela tinha uma micose, né, na unha, sei lá onde que era o diacho da micose dela, também não me interessa, né? Para saber a micose da minha irmã, quero mais que ela se lasque, né? Micose é dela. E ela teve uma micose e ela começou a fazer um tratamento com fluconazol, tá? E aí o que que acontece? De repente ela teve, né, ficou meio amarelinha, ficou meio ictérica. Quando ela foi ao médico, ela descobriu que ela estava tendo uma hepatite medicamentosa. Por quê? Pelo efeito de primeira passagem. O fígado começou a absorver parte daquele fluconazol, só que chegou um ponto que a dose era muito alta e começou a gerar um processo inflamatório nesse fígado, gerando até mesmo uma icterícia. Então, o efeito de primeira passagem, ele é muito importante. Moçada, tá aqui essa revisão, né? Veja essas aulas quantas vezes vocês quiserem, tenha um material aí disponível para vocês darem uma lida, darem uma riscada, uma rabiscada. Só que é muito interessante entendermos estes conceitos. Um grande abraço, fica com Deus e vamos acabar com tudo.